junto cantando, tudo é do Pai. Tudo é do Palmas para o Pai Eterno. Que bênção. Amém. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Cine Teatro AFIP. Você também que nos acompanha aí do outro lado da tela, pela TV Pai Eterno. Vamos rezar, iniciando esse nosso momento de encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vocês. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma salva de palmas mais uma vez para Deus, nosso Pai. Bem-vindos à casa de Deus, ao lugar santo do Senhor. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Padre. E eu também, né? Você também. Obrigado. Fiquemos assentados. Meus irmãos, também telespectadores que nos acompanham nesse momento pela TV Pai Eterno. Todo encontro é um momento de graça em nossas vidas. Toda vez que nós separamos um momento para Deus, esse momento é muito especial. Quando você faz isso lá na sua casa, é um momento especial. Quando você realiza isso lá no seu trabalho, e olha que tem gente que trabalha muito, hein? É um momento especial. Quando você busca no meio de todas as suas atividades, correrias, numa agenda até apertada, nos cuidados que você tem que ter até lá no seu lar, ter um momento com o Senhor, sintonia com o Divino Pai Eterno. São momentos especiais, santos e agradáveis ao Senhor. Isaías diz: buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o já que Ele se deixa encontrar. Quem tem o Senhor na vida, tem vida no coração e tem vida próspera. E quando o Padre fala de prosperidade, ele fala de todo tipo de prosperidade. Prosperidade significa, meu irmão, lá no fundo da palavra, no sentido mais radical dela, felicidade. Eu sou uma pessoa próspera, por quê? Porque eu sou feliz. Eu sou uma pessoa que cresce e desenvolve minha vida, então eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa progressiva, que prospera. E sem Deus, mesmo que aparentemente eu prospere em tantos setores da minha vida, porque quando eu não tenho Deus, a minha prosperidade ela se liga a riquezas, a bens materiais, a coisas, a vantagens, a poder, a ter coisas. Quando eu não tenho Deus na vida é assim. Eu estou tão amarrado, arraigado nesse mundo, tão arraigado nesse mundo, enraizado nele,
que a felicidade para mim ela é confusa ou é confundida com ter coisas. A felicidade para mim ela é confundida com possuir, adquirir bens palpáveis e até poder, que é um patrimônio impalpável. Eu não posso tocar, mas eu possuo. E tantas coisas deste mundo, meu irmão e minha irmã, quanto aquelas honrarias que o mundo nos concede, o poder, posição e tudo mais, tudo isso, sem Deus, certamente corrompe uma alma. Lembre-se disso na sua vida, hein? Pense isso sempre. O que você faz com o poder que Deus te concede? O que você faz com as coisas que você tem? Como você se relaciona com as coisas que você tem? Você é uma pessoa presa, amarrada a tudo isso? Ou você é uma pessoa livre, aberta? Você é uma pessoa capaz de olhar para as coisas sem se prender a elas, mas tê-las porque lutou com honestidade? O maior desejo da minha vida é que você cresça muito e que todos nós cresçamos, sejamos pessoas prósperas em todos os sentidos da vida. Felizes. Que você seja uma pessoa riquíssima, que tenha muito patrimônio, que tenha muita coisa na sua vida. Tenha. Fruto da sua luta, do seu trabalho, da sua honestidade, da sua coerência. Como diz São Paulo, do suor do seu rosto. Tudo isso traz felicidade porque você olha a obra de suas próprias mãos, o fruto do seu trabalho, do seu labor, trabalho, né? Da sua labuta. Isso tudo é muito abençoado por Deus, é sancionado, é ungido pelo Senhor. O problema é quando a pessoa ela é desonesta em função de querer ter coisas. O problema é quando a pessoa ela se corrompe e seus pensamentos estão tão voltados para aquilo que ela deixa Deus de lado. A maior riqueza do coração cristão é o Senhor, é a comunhão com Ele, é a nossa fusão com a sua vontade. Eu quero Deus de tal maneira na minha vida que eu tenho uma consciência tão plena de mim. Eu sei que esse tempo que Deus me concede é um tempo oportuno para minha santificação, para minha evolução, para a iluminação do meu próprio ser. E é tempo curto. Quem olha para trás aí fala: nossa, misericórdia, já passou tantos anos assim e eu nem percebi. Eu já não estou mais na idade que eu queria estar. Aí vem a dor, vem o cansaço, a gente já não tem mais aquela força de vontade para tanta coisa, já não tem mais aquela criatividade, aquela experiência está acumulada, mas a forma de aplicação muitas vezes é a herança para os outros. A gente já bateu tanta cabeça em parede, em vidraça, né? Hoje a gente já aprendeu tanta coisa, a gente olha para trás e fala assim: puxa vida, se eu tivesse 15 anos, 20 anos atrás, eu não faria algumas coisas que eu acabei fazendo. Muitos dizem isso. Talvez você pode não dizer isso da sua vida, mas muitos são os que olham para trás e dizem: faria de outra forma. É verdade ou não é, gente? Faria diferente. Mas a gente se esquece que o caminho percorrido, muitas vezes tortuoso, difícil, cheio de
situações íngremes, né? O que é o íngreme? É, às vezes com baixada, com subida, com dificuldade, com facilidade em algum momento, com tristeza, angústia, sofrimento, decepção, tanta coisa que a gente vai carregando ao longo da nossa história. Tudo isso, se olhado com o olhar da fé, serviu para mim. Serviu para a minha história. A pessoa que não crê, ela não faz essa leitura da história, gente. Viu? Ela não consegue enxergar Deus até no fracasso. Sabia disso? A pessoa que não acredita no Senhor, ela não consegue ver que percalços, erros, intempéries, altos e baixos que vivenciou foram muito importantes para que ela realmente fosse o que ela é hoje. Uma pessoa mais amadurecida, forjada, bem moldada. A palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, vai dizer que nós somos como que um barro na mão do oleiro. E alguém já viu como é que se faz um vaso? Já viu? Já viu? É interessante, né? A pessoa, se for olhar bem aquele sistema antigo, né? Ou a pessoa fica ali fazendo assim com o pé e fica rodando uma superfície ali, né? Uma base. Aí ela põe uma argila, uma massa toda disforme. É uma massa. Ali não tem forma nenhuma, não tem sentido algum. Se você deixar ela secar, ela vira uma pedra e acabou-se, né? Ou tem que molhar de novo, ou então joga fora. Nós somos assim nas mãos de Deus. É assim que nós nascemos. É assim que você nasceu. Meu irmão e minha irmã, humildade é reconhecer isso. É que eu estou nas mãos do oleiro, que é Deus. E muitas vezes, como esse barro primitivo, disforme, eu preciso me deixar moldar. E eu me moldo pela graça de Deus. Eu me moldo pela graça do Senhor que me acompanha em cada momento da minha vida. E Ele vai me fazendo, muitas vezes, tomando forma. A forma que as suas mãos permitem. Se eu me adequo às mãos do oleiro, olha bem, se eu me adequo às mãos do oleiro, eu vou me tornar um vaso bonito. Se eu me permitir moldar pelo oleiro, eu vou me tornar um vaso, a palavra de Deus fala, um vaso insigne, como Maria é chamada. Maria é chamada de vaso insigne de devoção. Nós também, se nós permitirmos que o Senhor vá cuidando da nossa vida, agindo em nossa vida, e no caminho da nossa história, Ele vá moldando nossos passos, nossos modos, nosso jeito de sentir, pensar, agir e reagir, nós vamos também nos fazendo um belo vaso, um vaso de honra, colocado num lugar bonito. Eu não ponho o vaso feio em lugar bonito. Coloco, gente? Ah, você põe? Você põe vaso rachado, vaso feio, vaso torto em qualquer lugar? Só se você não tiver outro jeito, né? Aí é só, não tem outro vaso, meu Deus do céu. Vou pôr esse aqui e ainda vou tentar achar o melhor lado dele. Você quer lugar de honra? Você quer lugar de posição? Você quer prosperar? Você quer poder dizer, valeu a pena, mesmo com todo o sofrimento, com toda a dor, com toda a angústia, com tanta gente invejosa me tentando e tentando contra mim, mesmo passando por
tipo de traição, dor, perseguição. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe o oleiro conduzir essa massa bruta, essa massa primitiva, e fazê-la um vaso belíssimo. E cada um, meu irmão, é um vaso de um jeito. Ninguém é igual. Por isso é que na mão do oleiro ele vai se moldando. Tem hora que o vaso vai começando a ficar bonito, aí ele está ali preparando ali em cima, né? Pegando a água, passando assim, aí de repente dá um probleminha. Aí o que ele tem que fazer? Não é? Ele amassa tudo de novo. Quantas vezes nós temos que recomeçar na nossa vida? Quantas vezes acontecem situações da nossa vida que nos fazem voltar à massa bruta, nos jogam no chão, vamos dizer assim. E aí você pode olhar para a sua vida e perceber quais são as situações da minha vida que me jogaram no chão. E até que fizeram com que eu perdesse tudo aquilo que foi construído. É nessa hora, meu irmão e minha irmã, que nós devemos permitir novamente que o Senhor nos modele. Só que na mão do oleiro, quando nós já chegamos lá, mesmo que tenhamos caído, é muito mais rápido voltar. Porque Ele já sabe a nossa forma. Porque nós também já sabemos onde vamos chegar. Porque a vida já está nos moldando em espírito. Porque nós já estamos preparados para ser aquilo maior. Você sabe o que mais me entristece no meu coração, meu irmão? São pessoas que sabem o que podem ser, que sabem o que podem alcançar na vida, e mesmo assim não permitem que aconteça a graça de Deus. Se entregam aos fracassos. Aconteceu um problema na minha vida e ele me derruba para sempre. Aconteceu uma situação ruim na minha história, uma perda, e aquilo me joga para sempre no chão. Muitas pessoas que perdem o sentido de viver é porque não tiveram coragem de levantar, ou não tiveram forças. Algumas são vítimas da realidade porque muitas vezes nós precisamos que alguém nos alerte, mas tantas vezes nós somos vítimas de nós mesmos, porque a qualquer tempo da nossa vida nós podemos recomeçar o nosso caminho, nós podemos retomar nossos passos, nós podemos refazer a nossa história, nós podemos colocar nossa vida nas mãos do oleiro novamente. Nós podemos crescer, desenvolver e prosperar. Você acredita nisso, meu irmão? Sim ou não? Então deixe-se moldar pelo oleiro que é nosso Deus, Pai eterno, que em seu Filho Jesus nos deu todos os elementos para que nós possamos fazer acontecer em nossa vida o melhor. E o melhor de Deus é muito melhor do que nós imaginamos. Amém? Amém. Bem mais do que eu mesmo me conheces, tu sabes dos segredos do meu coração, tu sabes de minhas dores, de meus planos,
pra te seguir, Senhor. Muitas vezes o Senhor prova a nossa confiança nele. E provando a nossa confiança, Ele nos testa na grandeza de nossa fé. Quantas vezes já falei para vocês sobre Abraão, né? Abraão, pai da fé, exemplo de vida, saiu lá de Ur na Caldeia, deixou tudo, confiou somente na palavra de Deus, somente ela valia em sua vida. E olha que ele era filho de pagãos. O Senhor falou a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, larga tudo, monta na mula e vai para onde eu vou te indicar. Ele nem disse para onde ele iria. Imagina, meu irmão e minha irmã, dar saltos no escuro, dar saltos de fé, confiar que Deus está no comando, é Ele que está moldando tudo para mim. Ele está criando o cenário da minha vida, Ele está criando a maneira com que eu vou vivê-la melhor. Mas eu preciso confiar, eu preciso saber que Ele providenciará. E esse teste de fé aconteceu não só na vida de Abraão, aconteceu na vida de Isaac, de Jacó, aconteceu na vida de Elias, de Moisés até antes, né? Imagina Moisés ver o Senhor na sarça ardente lá no Monte Sinai. Aí de repente, diante do Senhor, ele escuta uma voz. Ele que não conhecia o Deus de Abraão e de Isaac: tira as sandálias dos seus pés, porque o solo em que você está é solo santo, sagrado. Eu ouvi o clamor do meu povo, vai lá para o Egito e liberta meu povo. Como, Senhor? E olha, Moisés, gente, ele é a figura de muitos de nós. Ele era gago, limitado. A gagueira nós colocamos aí como sendo um limite. Moisés era gago. Você sabia disso? Moisés era gago. Ele era gago. E o gago tem dificuldade de falar, né? Tem gago que... O cara estava vendendo Bíblia de porta em porta. Aí ele era o maior vendedor que tinha de Bíblia, né? Aí o pessoal falou: mas o cara é gago, tem dificuldade de falar e vende Bíblia à vontade, né? Aí um perguntou lá, o dono da empresa falou: como é que você vende tanta Bíblia assim? Ele falou: é porque eu falo para a pessoa que eu vou ler a Bíblia para ela, se ela não comprar. Tô brincando assim, nem quero fazer gozação com quem tem esse problema, viu? Se alguém se ofende, desculpa, não tô brincando mesmo, mas é uma realidade da vida de Moisés. Hora nenhuma quero ofender ninguém que tem esse problema de gagueira. Muitos são psicológicos, né? Às vezes a pessoa tem medo de enfrentar público, né? Tem gente que prefere morrer do que enfrentar uma multidão para falar para eles. Já conheci muita gente assim. Nós tivemos um padre que até hoje ele tem uma dificuldade, temos ainda, de assinar, porque quando ele ia assinar qualquer papel, todo mundo estava olhando para ele ali, e ele ficou, e o superior dele falava: assina logo, né? Criancinha de 15 anos, 13 anos, 12 anos, assinando papel sob pressão. Até hoje, se ele estiver assinando, ele fala: olha para o outro lado, não dou conta de assinar. Até hoje, está com 60 anos de idade. A gente vai guardando traumas da vida e trazem para nós certos limites. A gagueira de Moisés é o limite que nós tivermos. Quantas vezes nós temos nossos limites? Tem pessoas que têm dificuldade para uma coisa, para outra. A coisa que você tem facilidade, e eu tenho certeza que você deve ter N facilidades na sua vida, eu teria dificuldade.
certo, isso é certo. Que ninguém seja arrogante a pensar que pode fazer tudo. Não pode. Eu tenho meus limites. O de Moisés era a fala. E aquele homem, ele falou: Senhor, eu não sei falar. E aí ele colocou quem para poder representá-lo, gente? Arão, seu irmão. Depois Josué, que o ajudava também. Ele tinha porta-vozes. A confiança dele no Senhor era tão grande que Deus proveu condições de um representante. Tanto que na maioria das vezes que Moisés falava com o faraó, não era ele que falava, era o outro. Porque senão ele ia gaguejar. Com limites, ele confiou no Senhor e obedeceu sua palavra. Meu irmão e minha irmã, nós devemos, mesmo com nossos limites, não deixá-los tomar conta de nós e nos fazer parar. Eu não posso parar porque eu sou limitado, porque eu tenho limites na minha vida. Eu não posso deixar de vender Bíblia porque eu tenho problema de gagueira. Eu não posso deixar de fazer um trabalho porque eu tenho um problema físico. Eu tenho que fazer aquilo que me é possível realizar. Pessoas corajosas enfrentam seus limites, suas dificuldades. Pessoas fracassadas sucumbem aos seus limites. Se deixam parar na vida por causa de um problema. Não podemos permitir isso. Moisés não permitiu. Olha só, gente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Ele vai moldando a nossa vida para que a gente seja no dia a dia trabalhado, para que nós sejamos melhores cada vez mais. O tempo de Deus é kairos. O nosso tempo humano é cronos, cronologia, relógio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso, muitas vezes, se nós queremos realmente servir a Deus, nós precisamos ter a consciência de que no tempo certo Ele age na vida do seu fiel, do seu justo, do seu bom devoto. Olha só o que o livro de Eclesiástico, capítulo 2, vai dizer para nós. Veja bem: meu filho, se você quiser servir a Deus, esteja pronto para ser posto à prova. Seja sincero e não desista com facilidade. Não desanime nos tempos difíceis. Olha só, seja sincero, não desista com facilidade e não desanime nos tempos difíceis. Fique ligado com o Senhor. Parece que a linguagem até de hoje, né? Linkado, conectado. Fica junto com Deus. E não se afaste dele. E assim, no fim da vida, você será respeitado por todos. Conforme-se com tudo o que acontecer com você e tenha paciência na hora dos sofrimentos. Tenha paciência na hora dos... É uma atitude, meu irmão e minha irmã. É uma atitude de vida, ela é fruto da nossa fé. A fé gera essa virtude no meu coração. Suporta tudo, aceita. Não é no sentido passivo da palavra. Como, não, eu vou ficar quietinho. Então, suporta, meu irmão. Aguenta as dificuldades da vida. Nossa, quantas vezes eu leio essa passagem da palavra de Deus para me reforçar na vida. E entender que muitos sofrimentos que eu vivencio pessoalmente são sofrimentos que Deus permite, para que eu possa ser melhor, para que eu possa, apanhando, aprender. O meu tempo não é o de Deus, eu tenho pressa. Nossa, se eu pudesse, meu irmão e minha irmã, eu fazia tanta coisa boa.
Como eu tenho pressa. Eu não sei o que vai ser meu amanhã. Faria mesmo, faria tanta coisa boa. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo. E o Senhor pede de mim aquela paciência dos sábios, aquela paciência daqueles que estão em comunhão com Ele, aquela paciência necessária para que Ele possa ser Deus na minha vida, ser Deus na minha realidade, na minha história. E muitas vezes eu tenho pressa. Eu quero logo ficar bem de vida, eu quero logo ganhar, eu quero logo vencer, eu quero logo que aconteçam as coisas. Nós vivemos uma sociedade frenética, num mundo frenético. Como as respostas vêm facilmente no pai dos burros, que é o Google, a gente muitas vezes fica imaginando que a vida também é assim. Você está ali conversando hoje, sentado ali com alguém, aí de repente surge lá um assunto que te chama atenção e que você nunca ouviu falar. O que você faz normalmente se você está com o celular na mão? Pesquisa, não é? Muita gente faz. Eu mesmo, toda hora eu estou lá no Google pesquisando. O que é isso? Como é que é aquilo? Aí eu vou para entender. A gente tem pressa. Hoje as coisas são rápidas. E isso vai causando em nós uma angústia interior. Espere nas demoras de Deus. É isso que o Eclesiástico vai dizer. Olha, pois assim como o ouro é provado no fogo, confie no Senhor e Ele o ajudará. Ande sempre no caminho direito e ponha sua esperança no Senhor. Aí depois ele vai dizer: vocês que temem o Senhor, confiem na sua misericórdia. Vocês que temem o Senhor, tenham fé nele e receberão sem falta a sua recompensa. Vocês que temem o Senhor, esperem receber dele bênçãos. Mas olha só o que ele fala: espere receber dele bênçãos. Não se desanime. Felicidade sem fim e misericórdia. Pensem nas gerações do passado, reparem bem. Será que alguém que confiou no Senhor ficou desiludido? Será que alguém que confiou no Senhor ficou desiludido? Será que alguém que continuou temendo o Senhor foi abandonado por Ele? Para e pensa. Será que alguém que pediu ajuda do Senhor não foi atendido? Pois o Senhor é carinhoso, misericordioso, perdoa nossos pecados e nos livra dos sofrimentos. Aí ele começa, o sacerdote aqui começa a falar dos covardes. Bendito é você que teme, que respeita o Senhor, porque só virão bênçãos na sua vida. Bendito é você que espera no Senhor, porque sua bênção chegará. Bendito é você que procura servir a Deus com alegria e espera nas suas, entre aspas, demoras. Agora ele fala dos covardes. Ai dos covardes, dos que ficam parados sem reagir. Ai desses covardes. Depois ele vai dizer: ai dos pecadores que tentam andar ao mesmo tempo em dois caminhos. Pessoas que colocam um pé numa barca e põem outro pé na outra. Imagina você colocando o pé num barco e outro pezinho no outro. Aí você joga o barco para a água. O que vai fazendo? Se não for, logo você cansa e vai cair na água. Ou então vai ter que pular num barco. Você tem que resolver. Ai dos que têm medo porque não têm fé. Vamos repetir, gente? Ai dos que têm medo porque não têm. Ai dos que têm medo porque não têm fé. Eles não serão protegidos por Deus.
Olha só, gente, a condição da proteção divina é crer. A condição da proteção divina é estar com o Senhor e saber dele, confiar nele, crer, confiar. Ai de vocês que não ficam firmes. Ai de vocês que não ficam firmes. O que farão quando o Senhor vier julgá-los? Pessoas que não sabem o que querem da vida, pessoas que ficam pulando o muro de vez em quando, pulando o corguinho. Já ouviu esse termo? Aqui em Goiás se usa muito. Alguém já pulou o corguinho aí? Sério? Não vou nem te olhar. É sério mesmo? Você já pulou o corguinho, minha senhora? A senhora entendeu o corguinho mesmo, né? Certamente ela não ia fazer isso aí, falar que pulou o corguinho. Se você já pulou o corguinho, normalmente pular o corguinho, na nossa compreensão aqui, é você fazer alguma coisa errada, né? Vocês já pensaram besteira. É ir além dos limites, né? Alguém já pulou o corguinho aqui? Não precisa falar, viu? Não precisa erguer a mão imediatamente. Ai de você que pulou o corguinho, tá vendo? Ai de você que não tem firmeza na sua vida. Ai de você que não sabe o que você quer, que pula de um lado para o outro. Ai de você que não fica firme na sua fé. Fé não é supermercado. Pular o muro vocês sabem, né? São termos. Termos de quê, gente? De infidelidade. Por que o povo leva essas coisas sempre para um lado sensualista, né? Mas você pulou o muro, pulou o corguinho. Uai. Errou, você fez, você ultrapassou o limite. O que é o muro? O muro é E quem fica em cima do muro? É a pessoa que não sabe o que é da vida, né? Não sabe se vai para igreja católica, não sabe se vai para evangélica, não sabe se fica com mulher. Se brincar, não sabe se fica nem com homem. A mulher ou homem. Pessoa que não sabe o que é da vida. Não tem firmeza, não tem esqueleto. Você já viu, né? Ai de mim se eu não tivesse osso, né? Para me segurar em pé. Que aqui o que está firmando eu mesmo é osso, ó. O músculo ajuda o osso. Mas o que firma eu mesmo aqui é o osso. E osso forte, viu? Dos bons. Se for fraco, ele não fica, não segura 110 quilos. Seja firme. Seja uma pessoa fincada no chão. A gente quer colocar como é que chama? Um mourão, né? O que é um mourão, gente? É o que segura as estacas, não é? Aí se o mourão for fraco, na hora que você está fazendo lá uma cerca, ela tem que ter um mourão, ela tem que ter uma coisa maior, mais forte que ela para segurar. Então você vai pegar um mourão, vai bater forte, que faz o buraco primeiro, senão você não dá conta de bater. Faz o buraco, né? Vai lá, põe umas pedras do lado, finca aquilo ali, firma. E aí você pode pôr quantas estacas mais ou menos? Sei lá quantas, aguenta muito. Aí você pode pôr 20, 30 estacas no ar, ou então você pode pôr um monte de estaca, mas tem que terminar no mourão de novo. É o mourão que segura. Seja mourão. Não moura não. Não mouro não, é mourão mesmo. Seja um mourão. Seja firme. É isso que a palavra de Deus pede de nós. Os que temem a Deus não desobedecem suas leis, os que o amam seguem os seus caminhos. Os que temem o Senhor procuram agradá-lo.
Na minha vida, mesmo com sofrimentos e dores, eu quero agradar o meu Senhor. Os que temem a Deus estão sempre prontos para servi-lo, se humilham diante dele, inclusive. Meu irmão e minha irmã, na hora da minha vida realmente está sendo colocada à prova, não é hora de eu ficar pensando somente na solução daquele problema também, mas também é hora de você pôr os joelhos no chão. E às vezes até se humilhar diante de Deus e se humilhar mesmo. Senhor, eu sou pó, eu sou nada. O que eu sou, Senhor, sem vós? O que eu posso realizar na minha vida sem vossa ajuda, sem vossa graça? Meu irmão e minha irmã, erga suas mãos puras para o céu, suas mãos justas, e diga ao Senhor do seu amor por Ele. Peça ao Senhor que te dê aquela proteção tão necessária para a sua vida, para que você se livre desses inimigos, desses que querem te derrubar, que querem atrapalhar a sua casa, a sua família, que querem colocar você para baixo. Que o Senhor te livre dessas situações que não são agradáveis, que não te ajudam. Que o Senhor converta o seu coração para que você seja o que, gente? O que a gente estava falando? Moldado. A pessoa ímpia que não tem Deus na vida, ela não aprende, porque ela não se humilha. A pessoa injusta, ela não aprende porque ela não se humilha. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos engrandece diante dos homens. Guarda isso no seu coração. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos engrandece diante dos homens. Creia nisso, e a sua vida será totalmente uma vida de sucesso, prosperidade. Você será esse vaso de honra diante do Divino Pai Eterno e diante de todos. Amém? Age em nossa vida. É muito importante a gente compreender isso. Muitas vezes o Senhor age nas pequenas coisas, nós sabemos disso. O tempo dele não é o nosso tempo, eu acabei de dizer.
O Senhor nos molda com a força e a bondade e misericórdia de suas mãos. A palavra agir, o que ela significa? Significa tomar providência, significa fazer. Eu estou agindo, estou fazendo, eu estou atuando, eu estou operando, eu estou realizando. Agir. Agir é um verbo de movimento, né? Eu ajo, tu ages, ele age, nós agimos, vós agis, eles agem. A palavra de Deus mostra como é a ação de Deus, como é a dinâmica da ação de Deus na nossa vida. E por isso, existem muitas formas do Senhor agir em nossa vida, mas uma delas é quando nós oramos. Eu disse para você agora há pouco, de joelhos no chão, se humilhando diante de Deus, você irá encontrar consolo e fortaleza no Senhor. Lá no livro de Reis, no capítulo 8, existe uma oração dizendo assim: olha, quando nesta terra houver falta de alimentos, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção desse templo e orar, escuta a sua oração. Lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. A oração, meu irmão, reze a Deus, suplica, agradeça, reconheça, porque o Senhor está com você na hora da oração. Ele não te abandona, você o abandona, mas Ele nunca te abandonará. Outra forma do Senhor agir na nossa vida, Ele fala direto ao coração do servo cristão, daquela pessoa que realmente é fiel ao Senhor. Veja aquela passagem de 1 Reis também, lá no capítulo 17, nós vamos ver, aliás, no 19, Elias, ele está correndo do rei Acabe, porque o rei Acabe, da Jezabel na verdade, o rei Acabe contou para Jezabel o que Elias fez quando ele matou os profetas, falsos profetas. Aí Jezabel falou: deixa ele chegar aqui que eu vou matar ele. Aqueles profetas serviam a Baal, ao Deus das montanhas, das alturas, um Deus falso. E aqueles profetas de Baal foram mortos pelas mãos de Elias. E então, meu irmão e minha irmã, Jezabel, quando ficou sabendo, e Jezabel era adoradora de deuses, falou: agora nós vamos te matar, vem aqui perto de mim que eu vou te matar. E aí Elias, o que ele fez, gente? Correu, fugiu. Ele ia morrer mesmo, ele não era bobo, né? E fugiu para o deserto. E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Reis 19 que ele teve vontade de morrer. E quando ele estava no deserto, ele chegou a dizer: Senhor, acaba agora com a minha vida. E aí nessa hora, quando ele deita debaixo de uma árvore, o que acontece? Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras. Ele já tinha desmaiado. Quando ele saiu do coma, ele olha em volta e viu a sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele correu, bebeu, e o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Ele correu, bebeu, comeu, né?
e dormiu. É assim que a gente tem que agir na vida, gente? É assim que a gente age na vida? Deus está te dando um pão do céu. Põe lá, volta lá por favor. Deus está te dando o pão do céu. Deus está te dando condições de você ter alimento. E o que ele faz? Dorme. Aí veio o anjo do Senhor a segunda vez, tocou nele e disse: levanta-te. Eu acho que ele deve ter tocado assim um pé nele, porque ele deu comida para ele, deu bebida para ele, era força para ele continuar no deserto e seguir para onde ele tinha que seguir. E aí ele volta a dormir. Meu irmão e minha irmã, é assim que eu ajo diante da graça de Deus? Mas era um grande profeta, mas com limites. O que o anjo diz para ele? Levanta-te e come. Levanta-te e come, porque tens um caminho para percorrer. Porque tens um longo caminho a percorrer. Outra coisa, Josué vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui o livro, Josué está aqui para trás, isso. Olha só, o meu servo Moisés está morto, Moisés tinha morrido. Agora você e o seu povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. O Senhor falou para Josué: seja forte. Olha só, gente, seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Lá no versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde for. Essa é a palavra do Senhor. Então Deus age através da oração do fiel. Deus muitas vezes age dando um empurrão ou incentivando, dando ânimo. Ele falou para Josué o quê? Seja forte e corajoso. O anjo de Deus falou para Elias o quê? Levanta-te. Deus opera. Então ele pode agir também dessa maneira. Ele responde à oração do fiel. Ele dá ânimo a quem está desanimado, porque Josué preocupou-se quando Moisés morreu. O que eu vou fazer agora? Muitas vezes o Senhor fica em silêncio. E essa pode ser uma atitude de Deus na nossa vida, ou pelo menos sentida por nós em nossa vida. Permita que o silêncio de Deus também opere na sua vida. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 33, nós vemos a relação de Jacó com seu irmão Esaú. Jacó enganou Esaú. Esaú era o mais velho, Jacó não era o mais velho. E na hora da fome, uma grande fome na barriga do Esaú, o que aconteceu, gente? Jacó chegou com um prato de lentilhas e falou para ele. Aí ele falou: me dá um pouco dessa lentilha. Não, eu te dou tudo, mas se você me entregar a sua bênção. Esaú era tão irresponsável, era tão doidão, que ele não pensou no que ele estava fazendo. Esaú, irmão de Jacó, filhos de Isaías.
primogenitura era de quem, gente? De Esaú. O segundo era Jacó. Jacó também é a palavra Israel, e Jacó é a mesma coisa na palavra de Deus. Jacó queria ter essa bênção da primogenitura, essa bênção do pai para o filho, que era dado somente aos primeiros, aos primogênitos. Então ele falou: eu quero essa bênção. Ele armou com a mãe dele, porque a mãe dele gostava muito do Jacó. O que Jacó fez, gente? O pai estava cego já, não enxergava quase nada. Isaías. Aí o que aconteceu? Ele chegou no Esaú, que estava com fome, muita fome, porque estava voltando de uma caçada sem sucesso, e apresentou para ele o que ele mais gostava, que era um prato cheio de lentilhas. E aí ele falou: me dá essa lentilha, deixa eu acabar com a minha fome. Aí ele falou: eu te dou, mas você vai me dar a sua primogenitura. Se você me der a sua bênção, a sua primogenitura, eu te dou essas lentilhas. E o cara era tão doido, Esaú, que ele simplesmente entregou a prosperidade e a bênção da vida dele por um prato de lentilhas. E aí Jacó colocou uma roupa, porque Esaú era muito cabeludão, parecia um urso. Aí Jacó era peladão, né? Aí ele pôs um couro por cima, e aí foi até o seu pai em silêncio. Na hora de receber a bênção, ele se apresentou como se ele fosse Esaú. E o pai tocou nele, sentiu os pelos, né? Imaginou que era seu filho, Esaú, e estendeu a mão sobre ele e passou para ele o poder, a força, a primogenitura, a bênção para o primogênito. E Esaú ficou lá arrependendo a vida inteira da bobeira que ele deu. O que está escrito ali? E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes antes de se aproximar de seu irmão. Mas Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Aí não tinha mais jeito. Os dois erraram. E Deus não fez nada. Deus muitas vezes permite que isso aconteça, até para dar lições da nossa vida. E muitas vezes a gente tem que chorar, a gente tem que amargurar pelas escolhas que a gente faz. Mas a gente nunca pode perder a fé, a bênção de Deus na nossa vida. Normalmente o Senhor também age de modos muito peculiares. Ele age colocando pessoas na nossa vida. Lembra lá do livro dos Reis, no capítulo 17, quando o Elias, ele vai fugindo, ainda fugindo, e ele encontra uma viúva. Ele está numa fome danada, e aí ele encontra uma viúva que passa ali por perto, porque Deus já tinha falado: vai até os portões e você ali espera, porque eu vou mandar uma pessoa. E chegou lá, está lá sentado debaixo de uma árvore lá, e ele vê uma senhora catando uns gravetos. Aí ele falou: mulher, vem até aqui. E ela foi. Vai à sua casa e prepara para mim trigo, algo para comer e para beber. Aí ela diz: pela misericórdia de Deus, eu não tenho nada, nem eu nem meu filho, e eu estou aqui, pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de
óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de comermos e depois... Depois o que, gente? Elias replicou: não temas. Aí é o desafio da vida nossa. Não temas. Não tenho nada, Senhor. Não tenho como te dar pão, não tenho como te dar nada de comer nem para beber. Eu estou aqui catando um graveto porque o meu filho vai morrer depois. Não vamos morrer depois que a gente comer esse pão. Aí ele: não temas, volta e faze como disseste, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-mo. E essa mulher, o que ela fez, gente? Ela preparou. Depois você vai preparar para você e para o seu filho. Aí ela foi e preparou. E a farinha que está na panela não vai acabar. A ânfora de azeite não se esvaziará. Confie em Deus, no Deus de Israel. Eis o que diz ele. A mulher foi, gente, e fez o que disse Elias. E o que depois acontece? Vamos ler junto? Durante muito tempo, ela teve o que comer, bem como sua casa, e também Elias teve o que comer. Olha lá, a farinha não, e nem se esgotou o óleo na ânfora, como o Senhor tinha dito pela boca de Elias. Que bênção, né? Confiança, entrega. O Senhor mandou essa mulher para ajudar Elias. Essa mulher era uma viúva de uma cidade pagã chamada Sarepta, mas ela confiou na palavra do profeta. Eu vejo que o Senhor é um profeta de Deus. Eu vejo que o que o Senhor está dizendo é verdade. Então eu vou confiar na sua palavra. Eu vou preparar esse pãozinho com esse restinho que eu tenho aqui. Confiando na palavra do profeta, nunca lhe faltou óleo na ânfora e nem pão na cesta. Confia no Senhor e Ele nunca vai te abandonar. Então, gente, olha, só para resumir, Deus ouve a oração do fiel. Ele fala direto ao coração de um servo cristão. Ele fica em silêncio muitas vezes e permite que a gente caia e chore para aprender a se levantar. E Ele muitas vezes também nos envia pessoas para que nós possamos ser saciados na sua misericórdia e na sua graça. Amém? Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, ou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela vai dizer para nós: quer que Deus haja na sua vida, então viva conforme a sua vontade. Não vivam como vivem, diz Romanos, lá no capítulo 12, versículos de 2 a 3, vai dizer assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivem como vivem as pessoas deste mundo.
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Mudem o modo de pensar de vocês. Mudem a forma de enxergar a vida, o mundo e o próprio Deus. E Ele vai agir na vida de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E depois vem os conselhos que o apóstolo dá à comunidade dos romanos, dizendo assim: olha, que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal, sigam o que é bom, amem-se uns aos outros, trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Orar sempre, para que Deus possa agir na sua vida. Orar sempre para que você não se perca neste mundo, para que você não tome decisões como Esaú tomou, para que você também não haja como Jacó agiu com seu irmão, para que você não tenha na sua vida dificuldades, para que você não seja um vaso difícil de se moldar. Será que eu preciso chegar à velhice para ser santo? Será que eu preciso cair tanto na minha vida? Ou será que é hora de eu começar a plantar coisas boas para que Deus, agindo na minha vida, possa fazer de mim um vaso de honra? Muitos problemas da nossa vida são do nosso orgulho e da nossa cabeça dura. Amoleça esse coração, arranque esse orgulho, confia mais no Senhor, deixe Ele agir e a sua vida será plena. Quando nós impedimos Deus de entrar, como é que Deus vai agir num coração que não quer? Muitas vezes o oleiro está colocando água naquele barro ali, para ele ficar no jeito certo, no ponto certo, mas aquele barro parece que não quer, não é bom. Por isso, meu irmão e minha irmã, não adianta só Deus querer. É preciso que eu também queira. É preciso que eu também permita Deus agir. O Senhor diz claramente no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar e cearei com você. Então Deus não vai agir onde não é para agir, onde ninguém quer que haja. Se você não permite que Deus haja aí dentro de você, não vai haver ação nenhuma de Deus. Ele não vai entrar, a não ser que você seja um homem, uma mulher temente ao Senhor. E num momento da sua vida você não sabe o que fazer, e Deus vai lá e te dá um chutinho, um empurrãozinho. Não aqui, né? Empurra não. Vai te mandar para frente. Mas se você já é alguém que teme o Senhor, que está na presença do Senhor, portanto não adianta somente Deus querer agir na sua vida. É preciso querer e aceitar a ação de Deus na minha vida. Coloca para mim, por favor, umas frases que eu escolhi para esse momento, para a gente encerrar nossa Palavra do Pai de hoje. Vamos ler junto, gente? Deus age na hora certa. Amém? Na hora certa. Deus não age por ver necessidade. Então, não adianta só Deus agir e eu não ter fé. Deus não faz nada antes e nem depois. As demoras de Deus não é no meu tempo, não é no calendário nosso. Deus age na hora certa na minha vida. E olha, gente, Ele age de forma também certa. Não fica achando ruim.
de Deus não ter agido conforme você quis e nem na hora que você pretendeu. Confie no Senhor, Ele age na hora certa. Haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que na realidade tudo depende de Deus. Mas trabalha. Você viu o que o Provérbios falou? Nada de preguiça. Haja, faça as coisas. Permita que Deus faça parte dele, sabendo que Ele cuida de tudo, mas eu não fico parado. Eu não fico esperando. Isso é coisa de covarde, como diz o Provérbios. De quantas decepções você precisa vamos aprender com essas palavras, gente. Quantas vezes eu tenho que cair para eu entender como Deus age e o tempo que Ele precisa, que Ele quer para agir na nossa vida. Mas lembra sempre, Ele age na hora certa, no tempo certo, quando é necessário. Por isso que eu gosto muito daquela palavra livramento de Deus. Livramento de Deus nos livra de tantos apuros. Estou mentindo, gente? Não adianta ter pressa. Pode ir para frente. Deus nunca chega atrasado. Os ansiosos é que chegam adiantados. O fruto fora do tempo, além de amargo, faz mal para... Então não vamos comer fruto azedo nem amargo. Se tem algo que Deus capricha, quando sabe que a gente merece, tanto nas linhas tortas, mas sempre, olha só, se tem algo que Deus capricha, é nas coisas que Ele nos dá, quando sabe que a gente merece, tanto linha torta ou reta, mas sempre no tempo dele. Que bênção. Uma das minhas certezas mais bonitas Quem que fala isso, gente? Madre. Gente, olha que bonita essa passagem, essa fala dessa santa, tão cheia da graça de Deus e do nosso tempo, né? Dos nossos tempos. É uma das certezas mais belas da vida, é que o tempo de Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Puxa vida. Agora, qual que é a atitude da minha vida diante do tempo de Deus? Plantar boas sementes. Quem planta coisa ruim, colhe coisa ruim ou ruim? Ruim. Deus é o único que consegue decifrar o seu silêncio, entender a sua insônia e cuidar da sua dor. Ele sabe o que se passa com você. Aquieta-te e confia. Ele age a seu favor, sim. Deus decifra a nossa vida, né? Calma, Deus não se atrasa, nunca se adianta. Ele age no tempo certo, não quando você quer, mas quando você... Amém. Deus age em oculto, planeja em silêncio. Amém. Que Ele te honre publicamente. Onde você investe seu tempo? Olha aí, pensa bem, hein? Onde é que você investe o seu tempo? No celular? Por que você ficou rindo aí, olhando para o lado? Onde você investe? Hoje tem estatísticas que dizem que nós passamos horas
na frente do celular. Onde você investe o seu tempo? Onde você investe o seu tempo? Para e pensa. Trabalhando, né? Graças a Deus. Dormindo. 8 horas eu tenho que dormir, não tem, gente? 1/3. Invista bem no seu sono, durma bem. Tem gente que dorme 3 horas e já está feliz, né? Como é que é? Como? Aí eu invisto meu tempo cuidando do meu filho que é deficiente. Uma salva de palmas para ela. Amém. Bendito seja Deus. Tá vendo? Eu invisto meu tempo cuidando da minha filha. Eu invisto meu tempo no meu trabalho. Eu invisto meu tempo na minha oração. Eu invisto meu tempo em coisa boa. Coisa boa. Coisa que realmente engrandece a minha alma, me traz salvação. Invista seu tempo em coisas boas, tá? Não adianta agradecer de vez em quando. Tá vendo? Não adianta agradecer de vez em quando. Me reclamar o tempo todo. Deus não tem atalhos. Deus tem caminhos. Deus não abre brechas. Espere o tempo de Deus, pois Ele tem o melhor para você. Vamos fazer junto? Eu falo uma parte, vocês falam a outra. Deus não tem atalhos. Deus tem caminho. Deus não abre brechas. Deus abre portas. Espere o tempo de Deus, pois Ele tem o melhor para você. Amém. 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 Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. São aquelas coisas, né, que a gente fica reclamando das dores da vida, das dificuldades, dos problemas, da angústia, do sofrimento, blá, 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 blá. A gente não confia em Deus, a gente não permite Deus ser Deus em nós, na nossa vida. Muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso mesmo, gente. Amém? Confie sempre no Senhor, confie na sua misericórdia, porque Ele é o Deus de amor, que cuida de cada um de nós. Vamos fazer nossa oração. Coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor bênção, graça, luz, força. Que o Senhor haja em sua vida, em minha vida. Quem puder, faça sua prece espontânea pedindo que a ação de Deus resolva seus problemas, te ajude, te dê força para enfrentar as dificuldades. Que o Senhor coloque um anjo ao seu lado. Que o Senhor te motive a fazer o bem sempre. Que nós tenhamos paciência nas demoras do Senhor. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. O Senhor esteja convosco.
está no meio de nós. Ergue sua mão direita, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Uma salva de palmas ao Divino Pai Eterno. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deus ilumine. Amém.